Trabalho por dinheiro ou por propósito? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Chaps Talks, Conversa com Propósito, onde abordamos diversos assuntos relevantes para a sociedade que, de alguma forma, transformam os desafios em oportunidades. Trabalho por dinheiro ou propósito é um tema que suscita diversos debates na nossa sociedade. As oportunidades de trabalho têm sido um dilema enfrentado por vários jovens moçambicanos, de tal forma que muitos deles acabam seguindo uma determinada profissão não porque há um propósito ou vocação, mas porque há uma luta pela sobrevivência. Há uma luta para ter dinheiro, um certo rendimento pelo qual podem sobreviver. Neste vídeo pretendemos discutir os contornos deste dilema enfrentado por vários jovens moçambicanos. Se há vantagens por trabalhar por dinheiro ou por propósito, o que esperar desse país, o que esperar destes jovens. E para abordar este assunto, temos aqui em estúdio um convidado especial, ele que de forma minuciosa deixará seu rico contributo, pelo qual todos nós iremos aprender. Este que é o propósito dos vídeos aqui no Chaps Talks, Conversa com Propósito. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Shaban, pelo convite. Mais uma vez é um prazer estar aqui consigo a conversar. E é um tema bastante interessante mesmo. Como disse que ia me apresentar, eu respondo pelo nome de Mané Caxiziane. Okay. E, como dizia, é um prazer estar aqui. É um imenso prazer receber aqui o Dr. Mané Caxiziane. É um jovem com uma vasta experiência nesta área laboral que, de alguma forma, deixará aqui o seu rico contributo. A primeira pergunta que eu trago aqui no meu rascunho é a seguinte. Doutor, existe diferença entre seguir uma carreira por mera sobrevivência, por dinheiro, e seguir carreira por um propósito? Sim. Muito obrigado, Shaban. Bem, eu acho que existe. Okay. Iríamos para casos reais. Okay. Quando nós saímos pela rua, a gente vê aqueles que nós chamamos de mojeiros, Okay. cobradores de chapa, Okay. motoristas. Alguns deles não pretendiam ter aquele, nunca sonharam que aquele seria o emprego deles, mas é porque precisam levar pão para casa, não é? Okay. Então significa que eles, a partida, não se trata de um propósito como tal. Aliás, até porque trazer comida para casa também é um propósito. É um propósito, sim, exatamente. É um propósito. Mas, na vertente em que quer trazer o tema, pela forma como abordou, faz-me entender que não estejamos a falar deste propósito. Exatamente. Não é? Então, sim, existe uma diferença. Quem, de facto, trabalha com propósito porque escolheu a carreira que queria ter, decidiu que, olha, eu quero ser engenheiro e pronto, apostou nisto, não é? E deu-se bem nisso. Há quem nem por isso queria ter uma determinada carreira e a vida levou-lhe para outros horizontes, coisa que não tem nada a ver com o que esperava em algum momento. Então, sim, existe uma diferença. Existe uma grande diferença entre seguir uma área laboral por mera sobrevivência e seguir uma área laboral por propósito. Quais seriam as vantagens de seguir um propósito neste caso? Bem, primeiro é que quando nós seguimos propósito, quando o Shaban me coloca esta questão de trabalhar por propósito, parece-me que, na verdade, estejamos a falar de uma situação em que a pessoa trabalha por aquilo que quer, por aquilo que tem vocação e por aquilo que acha que é o amor, não é? Tem uma paixão, porque há uma coisa que, perdão até estar a trazer outros aspectos, mas acabei me recordando que existe aquilo que a gente quer, existe aquilo que a gente tem vocação para fazer e depois tem aquilo que a vida nos oferece. Eu acho que é preciso a gente compreender aquilo que a vida nos oferece. Isso, distinguir estas três situações primeiro, né? Porque, por exemplo, eu posso dizer, eu quero ser
engenheiro, ou poderia dizer quando era mais jovem, não é? Ok. Eu quero ser engenheiro, mas eu não tenho domínio de ciências. Pura e simplesmente é aquilo que eu quero, mas não é a minha vocação. Não é a sua vocação. E depois, por sinal, nas disciplinas todas, eu vejo que, olha, poderia até não notar, mas as minhas notas eram mais para letras, por aí. E as melhores notas que eu teria naquela altura, ou que tivesse naquela altura, seria mais para letras, onde tiro até 17, 18 valores, mas não é o que eu quero. Eu quero ser engenheiro. Ok. Então, nós temos este problema, não é? Assim, nós temos este problema, às vezes, de definição. Nós queremos, é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós estamos vocacionados e, por outro lado, é isto que ali a vida nos leva. O Shabani perguntava-me qual é a vantagem de trabalhar com propósito. Na minha opinião, trabalho com propósito é reconhecer primeiro que não se trata apenas daquilo que eu quero, mas também daquilo que eu estou vocacionado para fazer. E depois tem uma outra questão que já não entra na questão do propósito, mas para mim é isto, é aquilo para qual eu estou vocacionado. A fazer. Para mim seria mais ou menos nisto. E se for nesta vertente, significa que eu vou dar o meu melhor, porque é aquilo que estou vocacionado para fazer, não é? E quando a gente está vocacionado para fazer alguma coisa e a gente dá litro nisso, a gente vai se dar bem. Vai se dar muito bem. Sim. E às vezes, Shabani, essa questão de se dar bem, nós também temos de ter uma outra coisa em atenção. É que em algum momento nós olhamos para a questão de querer um trabalho por aquilo que vai nos oferecer do ponto de vista pecuniário, ou de dinheiro, ou de salário. Este é um dos maiores problemas, não é? Porque nós queremos, sim, logicamente queremos dar alguma coisa à nossa família, não é? Ter algum meio de subsistência. E muitas das vezes nós queremos escolher o trabalho ou a profissão por aquele que ganha bem, pela profissão que tem prestígio, que dá prestígio do ponto de vista financeiro. Então, e aproveitando este pensamento, trabalhar por salário é algo que em algum momento pode ser compreensível e legítimo, afinal de contas, como muito bem dizia o Dr. Manecas, queremos trazer o pão em casa no fim do dia. Mas até que ponto trabalhar por dinheiro ou trabalhar porque queremos o salário, se é uma determinada vocação no trabalho que estamos a desempenhar, pode ser sustentável emocionalmente? Ok, Shabani. Primeiro, eu acho que a primeira pergunta que nós deveríamos nos fazer é por que as pessoas trabalham por salário e não por vocação? E não por vocação. Eu acho que esta é a base de tudo, né? Nós trabalhamos por dinheiro porque não temos alternativas naquilo que nós somos vocacionados para fazer. Muitas das vezes tem sido assim, não é? Muitas das vezes. Outras vezes é porque nós não estamos preparados para aquilo que nós estamos vocacionados. Outras vezes. Por que digo isto? Porque se ingrar no mercado de trabalho, Shabani, não é só querer. É preciso, mais do que querer, fazer alguma coisa. Estar preparado. E preparação o que é? Se eu vou concorrer para uma vaga ou para vagas, eu tenho de ter a plena certeza de que tenho alguns requisitos para aquela vaga. Percebe? Tem ali job description e tal, tudo aquela questão da descrição do cargo, o que nós vamos fazer. E a questão é, será que tu sabes fazer aquilo? Quer dizer, dizes, por exemplo, eu quero ser advogado e vem uma vaga, advogado estagiário, não é? Sim. E colocam lá algumas qualificações, não é? Que tem que ter qualificações, habilidades, por exemplo, por aí. Um indivíduo recém-licenciado em Direito quer concorrer para aquela vaga. Ele tem de saber que vai concorrer com outros licenciados em Direito. A questão é, o que é que de diferenciador tu tens em relação aos outros? Esta é que é a questão, não é? Porque naquela vaga alguém vai ser admitido, mas quem que vai ser admitido?
E por que E por critérios? que critérios vão ser adotados? Significa que você tem de ter algo a mais que os outros, porque alguns dos que vão concorrer consigo terão sido seus colegas de carteira, percebe? Sim, Então a questão é o que é que tu tens a mais para eles? E acho que é esta questão de preparação que nos falta muitas das vezes. Muitas das vezes. Não quero aqui retirar a questão da falta de emprego e tudo mais. Longe disso. Eu acho que, sim, há falta de emprego, mas também há muitas vagas de emprego. Mas os jovens que são admitidos, o que é que tem de diferente? Ok. Até diríamos, não, porque temos sempre aquele papo, não, ele conhecia alguém. Mas nem todas as empresas querem alguém conhecido, querem alguém profissional. Sim. Então, nestas empresas em que querem profissionais e tu concorres, por que é que ficas de fora? Ok. Então, é mais ou menos isto que também temos de ter em atenção. Eu não sei. Como muito bem disse anteriormente, uma coisa é trabalhar por vocação, por Sim. propósito, porque gosto do que eu estou a fazer. Isso. E emocionalmente sinto-me bem por fazer isto. Isso. E até que ponto, quando nós encontramos jovens fazendo uma determinada tarefa laboral, sem que tenham uma vocação ou sem que estejam totalmente preparados para tal, até que ponto podem sustentar isto emocionalmente? Isso tem a ver com disciplina. Muitas vezes, Shaban, nem todos temos de ter isto assim. É que nem todos vamos trabalhar por Ok. vocação Sim. ou por propósito. Ok, Muitos de nós vai trabalhar por salário. ok, Mas a questão é disciplina, não é? ok. Nós estamos a ser, por exemplo, nós conseguimos um trabalho por salário, porque queremos, infelizmente, batemos muitas portas e não houve muitas portas abertas para nós, não é? Sim. E não conseguimos abrir portas por aquilo que nós verdadeiramente queríamos, a Desejamos. nossa vocação, Sim. trabalhar por propósito. O facto é que mesmo quando somos chamados a trabalhar por salário, nós temos de ter disciplina. Ok. Nota, Shabani, que existem muitos jovens que lavam carros por aqui, nestas ruas, não é? Sim. Muitos estão aqui a lavar carros. Temos muitos engraxadores, por exemplo, de sapato que estão aqui. São muito jovens. Outros fazem outro tipo de trabalho, vendedores ambulantes e tudo mais. Nota que há um diferenciador neles, disciplina. A disciplina. Há quem se dá bem e nem quer sequer saber mais de um trabalho como tal, porque está bem, não era o seu emprego de sonhos, mas disciplinou-se naquilo, não é? Ele floresceu onde esteve plantado. Isso. Ele decidiu que, pronto, é isto que eu tenho de fazer pela minha vida e vou fazê-lo com zelo e disciplina. E é por essa razão que havemos de ver em algumas situações, alguns que lavam carros, têm chaves de muitos carros, não é? Têm chaves de muitos carros, não é? Sim. Por quê? Porque eles são disciplinados, há uma confiança, não é? Há uma confiança, mas eles estão a trabalhar por dinheiro. Este não é porque era um emprego deles de sonho, muitos deles, mas ficaram disciplinados naquilo, não é? E é isto que nós temos de ter em mente. Ok. Onde quer que a vida me leve, eu tenho de ser disciplinado, não é? Ok. Acima de tudo, florescer onde estivermos plantados. Pois, Ainda uma questão mais sensível para aquilo que é o desenvolvimento do país em si. Profissões como de professor, polícia e até militar, nos últimos tempos têm sido refúgio para a falta de oportunidades aqui em Moçambique. É um fato inegável. Já não se faz por vocação. Significa isso que faz-se por necessidade. Podemos ter um professor sem paixão, um polícia sem empatia e até mesmo um militar exercendo uma destas profissões, não porque algum momento desejou, mas porque é aquilo que lhe é oferecido. É a única oportunidade. E mesmo existindo tal oportunidade, não quero aqui falar sobre como admite-se essas mesmas profissões, mas querer centralizar na ideia de que são profissões cruciais, sensíveis, que de alguma forma estão sendo desempenhadas por pessoas que não desejavam desempenhar inicialmente, como disse, se porventura recuássemos há um tempo atrás e perguntássemos a essas pessoas se desejavam fazer o que fazem hoje,
A maior parte dos mesmos provavelmente diriam que não. Então, querendo com isso saber qual é a sua opinião acerca deste dilema, o que podemos esperar de uma sociedade moçambicana neste dilema e será que estamos a construir uma sociedade à base da fome? Bem, a Shabana é uma pergunta que diria que costuma-se dizer colocar o dedo na ferida, não é? Ok. Sim, e em algum momento nós precisamos abordar certos assuntos de peito muito aberto. Ok. Mas, se me permitir, Shaban, eu diria assim, trata-se, não trata-se apenas de ser polícia, de ser professor, ser médico, ser Militar. militar. Sim. Trata-se de ser moçambicano primeiro. Ok. Qualquer que seja a profissão, na minha opinião, nós temos sempre de pensar em ser moçambicanos. Ok. E nós perdemos isto, a nossa patriotismo. a nossa moçambicanidade, Ok. o nosso amor e o nosso sentido patriótico. Ok. Não falo de polícias, não falo de militares, não falo de todo cidadão moçambicano. Primeiro, tirando a questão toda de profissão, estou a falar como moçambicano. Eu acho que nós perdemos isto e temos a cada dia perdido a nossa identidade. Ok. Não é? Um aspecto que não é, não está muito aliado à nossa conversa, Shaban, mas que é um aspecto que eu acho que está um pouco ligado a esta questão, não está muito ligada, né? Sim. Mas que me veio agora em mente. Está-se a discutir por causa de um professor que parece que foi suspenso por causa do tamanho do cabelo. Tamanho do cabelo Ok. e tudo mais. Eu não quero entrar nesse tipo de discussões, mas quero lhe dar um exemplo simples. Quando nós íamos à escola mais novos, nós éramos obrigados a ter uma determinada postura, uma determinada forma de ser, cabelo cortado até certo ponto. Sim. São valores que vão sendo transmitidos. Se perdeu-se a africanidade disso, então houve um problema na ruptura histórica, não é? Disto. Mas o facto é que sempre houve valores similares a estes. E nós estamos tão habituados a criticar tudo, que até mesmo aquilo que é regra nós queremos criticar por causa de likes e querer aparecer. Queremos viralizar. Nós queremos viralizar, como estava a dizer o Shaban. Mas existem regras, não é? Em todas as instituições existem regras. Existem regras em todas as instituições. Eu não critico, por exemplo, vejo professores doutores, vejo advogados que têm, por exemplo, dreads e vestem-se. Eu não tenho problemas quanto a isso, não é? Mas também não podemos colocar tudo como problema, porque nós fomos criados em determinados padrões e são padrões socialmente aceitos. É verdade que importamos, sim, se nós tivermos que, por exemplo, resgatar a nossa africanidade e tudo mais, tem de ser um bloco em que todos fazemos, não é? É um movimento de todos e não pura e simplesmente porque queremos aparecer a criticar só e tudo mais. Eu acho que não é bem assim como nós temos de fazer as coisas, não é? Porque existem regras e as regras são para serem cumpridas, não é? Como docente, por exemplo, antes de ser, temos de parecer, como costuma-se dizer. Então, há níveis, sim, é verdade, temos de nos comportar de certa forma, temos de mostrar a nossa africanidade. Eu não critico e até sou apologista disso. De facto, nós perdemos a nossa identidade. Este é que é o fundo da questão. Relativamente à questão que me faz, Shaban, todos nós perdemos o amor à pátria. Seja alguém que é um funcionário do banco, por exemplo. Veja que nós chegamos a algumas instituições públicas, até privadas, nós queremos ser atendidos, somos mal atendidos, por exemplo. Quer dizer, nós perdemos até o sentido de prestar serviços ao público. Esquecemos-nos até que é interesse coletivo que está em causa. Então, este é o maior problema. Não se trata de trabalhar por vocação ou não, porque Shaban, como dizia,
vai ser quase impossível em todo o mundo termos só pessoas que trabalham por vocação e termos só pessoas que trabalham por dinheiro. Estarão todos misturados, mas a questão é disciplina e ter valores básicos que nós perdemos. Nós, infelizmente, perdemos aquilo que é de básico como nação, o amor à pátria. É por isso que costumo ter muita atenção, por exemplo, quando ouço os discursos do presidente Guebuza nas suas abordagens, aquela questão de exaltemos a pátria. É preciso termos esta questão de amor à pátria primeiro, não é? Primeiro amor à pátria. Nota, dia 25 de junho, houve celebrações no estádio da Machava, que agora é estádio da Independência Nacional, não é? Vi alguns comentários e alguns vídeos de algumas pessoas a postarem, a dizerem: epa, esse evento roxou. Shaban, come on. Estamos a É comemorar independência de nacional. quem? E você diz esse evento roxou. Eu acho que alguns jovens... Sim, como se fosse uma independência de alguns e não de todos. Eu acho que é importante, em algum momento, nós sentarmos com os nossos mais velhos, aqueles que viveram um período de colonialismo, sentarmos com eles e ouvirmos o que é que efetivamente era o colonialismo, né? Pelo menos isso. E percebermos a diferença entre aquilo que eles viveram e aquilo que nós estamos a viver. A realidade é que nós não estamos onde nós gostaríamos de estar, né? Esta é a realidade. Mas as coisas não vão se acertar sozinhas. Todos temos de trabalhar, não é? Aquilo que nós costumamos cantar até no nosso hino nacional, milhões de braços, uma só força. E temos de fazer valer esta questão de milhões de braços e uma só força, não é? Então, temos de trabalhar todos em conjunto, não é? É assim como eu penso. É uma questão de amor à pátria. Ok. Bom, de alguma forma eu percebo que o facto de muitos jovens moçambicanos terem perdido este amor à pátria, o sentido patriótico em si, contribui significativamente para que, independentemente do trabalho, seja por dinheiro ou por propósito, seja bem prestado. Sim. Na medida em que, mesmo que estejamos exercendo uma certa área laboral com propósito, vocação, se não tivermos este amor à pátria, se não for milhões de braços numa só força, dificilmente iremos exercer ou executar de forma eficaz o nosso trabalho. Então, estamos, obviamente, dizendo que a nossa sociedade tende, por causa desta perda patriota, nesse caso, tende a colocar em xeque aquilo que é o futuro da própria nação. O que é que nós podemos esperar desta juventude, que muitos deles, o que nós podemos esperar destes jovens ou desta sociedade que perdeu o amor pela pátria, não tem um sentido patriótico de exaltação, mas mesmo assim desempenha várias funções na nossa sociedade. O que é que nós podemos esperar deste Moçambique no futuro? Shaban já teve a oportunidade de ler Geração Arrasca de Mia Couto. Ok. É magnífico, uma reflexão super, porque Mia Couto faz-nos perceber que os nossos pais, porque não tinham, decidiram dar-nos tudo. E nós agora somos uma geração em que chora por tudo e por nada, porque estamos tão habituados a sermos dados e continuamos a cultivar o espírito de mão estendida, infelizmente. Não é? Não quero generalizar, não quero dizer que todos são assim, não. Existem jovens que correm muito por este país e estão a fazer grandes coisas, destacam-se em muitas coisas. Há jovens que no seu dia a dia, com pequenas coisas, estão a destacar-se. Tem jovens que não dormem porque estão a garantir a segurança deste país. Tem jovens que estão a lutar contra o terrorismo dia e noite, a dormir em situações precárias, mas estão lá a dar a cara, a lutar por este país. Os nossos heróis anônimos, não é? Que deveríamos em algum momento aplaudir por estes heróis anônimos. Temos os nossos heróis que estão nos hospitais, a darem luta todos os dias, mesmo sem condições.
condições, Shaban, não é? Sem condições, sem materiais, sem nada, mas estão lá a dar luta, não é? Para garantir que haja saúde para todo mundo. Tem jovens que não dormem, acordam à 1 da madrugada, 3 horas, estão na machamba a produzir comida para nós. São esses heróis anônimos. Existem muitos jovens a fazerem muito, mas infelizmente, enquanto nós continuarmos a ser os tais jovens que ficam nas redes sociais só a discutir assuntos banais, assuntos que viralizam, não é? E a nossa vida vai ser esta de lamentações. E o mais importante ainda, no dia que nós deixarmos de nos compararmos para trabalharmos de facto, aí sim, enquanto eu não olhar para a vida de Shaban e dizer, eu quero a vida de Shaban e o que ele faz, e havemos de, eu quero dormir com cobras, por exemplo. Esse tipo de discurso, Shaban, vai sempre permitir que a gente não cresça, porque a gente não vai lutar. Uma juventude que não cresce. Nós não vamos lutar por aquilo que queremos, porque queremos o caminho mais fácil para chegar até lá. Não é? Então, este é um dos maiores problemas. Nota que é muito mais fácil nós justificarmos o sucesso do outro pelo, como é que diria? Nós procuramos sempre alguma coisa para justificar o sucesso do outro. Não, ele dorme com animais em casa, ou se envolveu em algo ilícito. Mas tem muitos jovens que estão a trabalhar. Há muita dedicação por detrás. Há muita dedicação, de facto, muita dedicação. E nós não vemos isto, porque só estamos a ver uma imagem de sucesso, mas nós não sabemos o que existe por detrás daquele sucesso, não é? Sim, porque houve tantos fracassos. Ainda ontem eu escrevia que o fracasso também é um caminho para o sucesso. É sucesso, porque nós temos de cair e levantar. Pelo menos não vamos começar do zero. Pararmos de reclamar e fazermos alguma coisa. Certo. De forma resumida, já mesmo indo para o fim desta conversa, podemos dizer que existe uma possibilidade de conciliar um propósito e um trabalho por a sobrevivência, desde que haja dedicação e disciplina, como muito bem disse. E podemos concluir assim. Sim, eu acho que sim. A disciplina, como estava a dizer, é a chave. Valores, não é? Vamos falar de valores. Sim. Valores são importantes. E tem um aspecto que sempre me marca. Tentar. Tem uma música que eu gosto do Trio Femme, Caos, faz com Carmen, se a memória não me atraiçoa, que fala de tentar, não é? Tentar. No refrão, a Carmen diz e canta, não é? Enquanto eu tiver fé, eu não vou parar de tentar. É preciso tentar, continuar com fé e tentar. Tudo é possível. Independentemente das vicissitudes da vida, a gente precisa tentar e continuar a tentar. E dar o nosso melhor. Sim. É só isso que nos interessa, tentar. Qual é a outra alternativa que temos se não tentar, Shaban? Certo. Tentar e tentar. Uau, Dr. Manegas, quero mais uma vez agradecê-lo, porque este seu contributo, de alguma forma, vai mudar alguma coisa em nós. Quero eu acreditar que o sentido patriótico dos jovens moçambicanos terá relevância daqui para frente. Quero acreditar. Tentar melhorar, disciplina e dedicação acima de tudo. É tão normal, como muito bem disse, na nossa sociedade encontramos vários jovens, se calhar a maioria, segundo certos trabalhos, não por vocação ou não porque sonhavam em fazê-lo, mas porque a vida lhes ofereceu. Mas, como muito bem disse o Dr. Manecas, a ideia é florescer onde nós estivermos plantados. É aquilo que a vida nos deu, vamos crescer. Então, qual é a mensagem que o doutor deixa aos jovens que estão lá em casa? Bem, Shaban, eu já havia dito durante a conversa, já havia dado aqui algumas palavras e vai ser-me difícil resumir, mas acho que a chave de tudo é tentar, disciplina, coragem para levantar. Há dias em que nós vamos acordar sem vontade de fazer nada, mas ainda assim nós temos de tentar. Nós temos de saber que o mercado de trabalho é assim,
principalmente para países como o nosso, que têm muitos desafios. Não podemos nos esquecer que somos um país pobre. Pode-se dizer muita coisa, mas a verdade é que somos um país pobre e precisa de muito trabalho e exige coragem, como estava a dizer. Vamos nos organizar e preparar o nosso futuro. Para aquele que está a procurar emprego, é preciso saber que, olha, não basta ter ido à faculdade, é preciso formar-se, fazer formações de curta duração, ter o inglês hoje em dia é um requisito essencial. Procurar sempre fazer alguma coisa que lhe possa ajudar a criar o seu perfil profissional. Se quer ser advogado, já tem de saber qual é a área que vai trabalhar nela e focar-se nisso, estudar e estar focado mesmo, passa a repetição, no sentido de especializar-se naquilo que realmente quer. O mais importante é que a gente lute por aquilo que a gente quer. Se a vida não nos der, então vamos pegar naquilo que a vida nos deu e fazer sucesso com isso. Há pessoas que não queriam ser empresárias, mas são empresárias porque a vida lhes levou para lá e são empresários de sucesso. É preciso que a gente tenha esse tipo de mentalidade. Onde quer que a gente esteja, se é ali onde a vida nos colocou, então vamos dar o máximo de nós. Muito obrigado. Como quem diz, se a vida nos der limão, façamos uma limonada. Claramente. Enfim, muito obrigado, Dr. Manecas, mais uma vez. Muito obrigado a si também que esteve a acompanhar a nossa conversa, o nosso bate-papo, o nosso chat aqui no Chaps Talks, Conversa com Propósito. Deixe o seu like, subscreva, comente sobre o que acha deste tema e fique atento para os próximos vídeos, pois quero acreditar que de alguma forma transformarão nossos desafios em oportunidades. Tchau!